banana, break, break, banana. Break, banana, break, break, banana. Break, banana, break, break, banana. Break, banana, break, break, banana. Yes.
Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de acampamento. É uma alegria ter você conosco. Você sabia que a Palavra da Vida tem manuais para discipulado? Esses manuais são importantes para o seu crescimento espiritual. Se você estiver interessado, acesse as informações que estão passando na descrição do vídeo. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem vindo a fazer desde o dia de ontem. Pedimos que o Senhor continue abençoando o resto do programa para que esse programa sirva para a nossa edificação. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ele tem todo o poder, grandioso Deus, glória e majestade, seu trono é uma verdade, não tem princípio e nunca terá fim, ele existe em si, seu nome está acima de todo nome, ele é o grande eu sou, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor, ele tem todo o poder, grandioso Deus, glória e majestade, seu trono é uma verdade, não tem princípio e nunca terá fim, ele existe em si, seu nome está acima de todo nome, ele é o grande eu sou, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a justiça, Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a justiça, Jesus, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a justiça, Jesus. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a justiça, Jesus. Não há outro poderoso, grande eu sou, Senhor, tão grande, grande servo, humilde, Senhor. Ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor. Ele é santo,
Chingalaka, chin, chin, chin. Bungalaka, bum, bum, bum. Chingalaka, bungalaka. Assim foi a sua manhã, mas neste momento, nesta hora, nesta noite, nós vamos explorar um pouco mais sobre a Bíblia, para descobrir o que a Bíblia fala sobre alegria. Não esqueça, a sua resposta deve ser colocada onde? Aqui, nos comentários deste vídeo. Então, vamos às perguntas desta noite. Resposta. Para quem não sabe, a palavra alegria aparece 487 vezes, tendo em nota 440 versículos que falam sobre alegria. Então, temos um versículo para aprender e saber mais sobre alegria durante um ano e mais até. A segunda pergunta é: muito simples. A resposta é simples. Aparece 16 vezes. Vá e consulte na sua Bíblia. Terceira pergunta. Não sabia? O maior versículo está em Jeremias, capítulo 33, versículo 11, com 58 palavras. Vá e confira novamente. Quarta pergunta. Essa é muito simples. No Novo Testamento, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, com apenas 2 palavras. Vai e confira. Aprenda mais e saiba mais sobre o que a Bíblia diz sobre alegria. Até a próxima. Tchau, tchau. Senhor Jesus, sei que estás perto, meu grande rei, vivo e presente. A paz que preciso é a paz que me das. Posso ter alegria em viver para ti. Com tudo ou sem nada, o que importa é viver com o Senhor Jesus, meu Salvador. Grande é o Senhor e poderoso Rei, está perto de mim, me protege, eu sei. Nunca me deixará sozinho, sei. Minha motivação para o meu viver. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Perto, sei que
estás perto, esperança posso ter. Seguro estou contigo, meu Salvador. Jesus, sei que estás perto, meu grande rei, vivo e presente. A paz que preciso é a paz que me das. Posso ter alegria em viver para ti. Com tudo ou sem nada, o que importa é viver com o Senhor Jesus, meu Salvador. Grande é o Senhor e poderoso Rei, está perto de mim, me protege, eu sei. Nunca me deixará sozinho, eu sei. Minha motivação para o meu viver. Minha maior alegria é saber que vivo para sempre. Minha maior alegria é saber que vivo para sempre. Por que triste ficar, sabendo que Jesus é comigo? E toda minha vida em suas mãos eu posso entregar. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Perto, sei que estás perto, esperança posso ter. Seguro estou contigo, meu Salvador. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Perto, sei que estás perto, esperança posso ter. Seguro estou contigo, meu Salvador. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Ok, meus irmãos, meus amigos, estamos de volta à mensagem número 3 e nós vamos para Filipenses capítulo 3. Vamos para Filipenses capítulo 3 de ver como o tema da alegria é desenvolvido na epístola. Vimos que a alegria é resultado da comunhão que o apóstolo Paulo tinha com os filipenses, em que ele chama os filipenses a participar da mesma alegria. Vimos no capítulo 2 de que a alegria é resultado do serviço do Senhor, um chamado a alegrar-se no Senhor, no serviço ao Senhor. E no capítulo 3 nós vamos ser desafiados a compreender aspectos das transformações do Evangelho no nosso coração, assim como a cautela que precisamos para proteger a alegria. Proteger a alegria no Senhor dos ladrões da alegria. Só que antes, assim como fizemos nas duas palestras, no começo na palestra número 1, no final da palestra número 2, e agora no início da palestra número 3, nós vamos orar. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, pedindo a Deus a Tua direção, pedindo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos visite com entendimento, para compreendermos que o Evangelho transforma nossas afeições. Eu peço, ó Pai, que o Senhor conceda-nos a graça de crescermos e entender o que é lucro, o que é perda, o que direciona a nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos.
Amém. Pois bem, Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 11. Capítulo 3, versículos 1 a 11. O Evangelho transforma aspectos do nosso coração. Nós temos falado sobre a verdade do Evangelho, de um Deus criador dos céus e da terra, criou o homem vira as costas para o Senhor, cria-se um abismo chamado pecado. Essa condição que nós temos de pecado não é somente aquilo que eu faço, mas também permeando tudo aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. O pecado distorce tudo. A nossa esperança então está em Cristo Jesus, o Redentor, o nosso Salvador, aquele que viveu uma vida que nós não conseguimos viver. Foi só Jesus quem pensou certo e cresceu em sabedoria. Foi só Jesus quem desejou de fato Deus Pai. Foi só Jesus quem sentiu certo, sentiu amor ao Pai, sentiu compaixão aos outros de maneira correta. E ele se torna também o nosso substituto na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou o terceiro dia e ele vai voltar. E todos aqueles que creem no nome de Jesus são feitos filhos de Deus. Agora nós estamos prestes a olhar em Filipenses capítulo 3 as transformações que o Evangelho opera no coração do cristão. Porque nós queremos viver de modo digno do Evangelho, de acordo com Filipenses 1, 27. Então o que ainda precisa ser mudado? O que te empolga? Quais são aquilo que alguns chamam de afeições? Entenda afeições como a interação daquilo que eu penso, desejo e sinto, que nessa interação dentro do meu coração me leva à ação. O que te motiva? O que é lucro para você? O que é perda para você? Qual é o seu direcionamento de vida? Qual a sua maior ambição? Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 11, traz justamente 3 diferentes áreas de transformação que o Evangelho promove. No capítulo 3, versículo 1, nós vemos que o Evangelho transforma nossas afeições. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O Evangelho transforma nossas afeições. Nós já sabemos e vimos, inclusive, nos capítulos 1 e 2, de que não é a primeira vez que o apóstolo Paulo chama os filipenses à alegria. Já apareceu o tema da alegria no capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículos 17 e 18, capítulo 2, versículos 28 e 29. No capítulo 3, versículo 1, não é a última vez. Vai aparecer também no capítulo 4, versículos 4 e 10. Mas essa é a primeira vez que o apóstolo Paulo diz categoricamente: alegrai-vos no Senhor. Antes era alegrai-vos e olhar para o meu exemplo, regozijai-vos comigo, mas agora é alegrai-vos no Senhor. Parece que a alegria cresce na Epístola aos Filipenses. Capítulo 1, versículo 4, simplesmente eu tenho alegria quando eu lembro de vocês. Capítulo 2, versículo 17, me alegro e alegre-se comigo, no versículo 18. No 2, 28 e 29, ter alegria, honrar sempre homens como esse, fazendo referência a Epafrodito, mas agora alegre-se no Senhor. Há uma crescente na epístola. Agora, Paulo enfatiza então nossa unidade em torno do Evangelho em diversas perspectivas e entre elas a alegria. Mais uma vez, Paulo exorta os filipenses a viverem a unidade deles em Cristo Jesus, que não deveria permitir que essa unidade fosse minada por inimigos. E o que é fundamental para essa unidade, que tem a ver com alegria no Senhor, é a nossa mensagem. O Evangelho transforma profundamente nossas afeições, então nos alegramos no trabalho do Senhor e nos atentamos contra os ensinos baseados no esforço humano.
Olha os versículos 2 e 3 e veja quão severo o apóstolo Paulo é. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Meus irmãos, meus amigos, jovens, um ladrão da sua alegria é a falsa mensagem, é o falso evangelho, é aquele que opera em nós, que nos chama a confiar nos nossos esforços e não na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. São esses os da falsa circuncisão, são esses que o apóstolo Paulo chama de cães. Por vezes nossa alegria ela é drenada no serviço ao Senhor, porque nós estamos começando a pensar no evangelho do esforço humano. O evangelho do esforço humano que não serve a Deus de um coração grato, porque Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. É um coração que busca o serviço ao Senhor para conquistar favores de Deus. Nós criticamos tanto a teologia da prosperidade, mas a realidade é que a teologia da prosperidade faz sucesso porque ela encontra no nosso coração uma disposição de querer as coisas no nosso controle, de que eu sirvo ao Senhor para obter algo. Acautelai-vos dos cães. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, o apóstolo Paulo é bem duro com aqueles que deturpavam a graça de Deus. São esses que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Constantemente, capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Bom, estudiosos chamam esse grupo de judaizantes, que baseavam sua salvação e a sua santificação em meras obras da carne, que pode ser contextualmente definida como aqueles que querem qualquer coisa que não vem de Cristo, onde eles baseiam sua esperança de salvação. Talvez, no nosso contexto, seja simplesmente a busca de ser uma boa pessoa, seja lá o que boa significa no seu contexto. Pessoas que estão vivendo no seu esforço buscando ser uma pessoa boa. Talvez esteja ligado a alguns ritos religiosos, como por exemplo, ir à igreja, frequentar um acampamento. Digo até mais de fazer a sua hora silenciosa, sua devocional. Todas elas são práticas importantes, vitais para o seu crescimento, mas não são a base da nossa confiança. São meios pelos quais nós conhecemos e desfrutamos mais do Senhor, mas não a causa do nosso crescimento. É sempre por causa da graça de Deus. Ou quando simplesmente cremos que qualquer atividade religiosa vai nos dar favor diante de Deus. Então pense, você serve a Deus por causa de medo? Você está inscrito nesse acampamento por causa do medo? O que acontece se você não servir a Deus? Sem dúvida, a palavra de Deus fala do temor do Senhor, mas não fala do medo e o pavor do Senhor. Pavor no sentido de que eu temo a condenação, porque é justamente esse o amor de 1 João 4, 18 e 19, que nos ajuda a entender de que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que nos ajuda a entender que o amor lança fora o medo, de que a nossa condenação foi resolvida em Cristo Jesus. Nós temos o temor do Senhor, mas um temor do Senhor que nos leva a uma postura adequada de serviço a Ele. Ou será que você serve a Deus por causa da culpa? Um pecado de estimação que você não quer abrir mão? E então você tenta compensar com o serviço ao Senhor. Não é à toa que não é um serviço alegre. É um serviço culpado. É um serviço que você procura por si mesmo e nas suas forças ganhar e conquistar o perdão de Deus. Você percebe como essa teologia da prosperidade, você entende como que esse evangelho baseado nos esforços não são tão distantes de nós assim. Você acha que a religião vai compensar suas faltas?
Então você vai servir mais a Deus para compensar um pecado secreto, talvez imoralidade sexual, talvez relacionamentos rompidos que não foram restaurados. Seja o que for, isso não irá compensar. Nós adoramos a Deus no Espírito, diz o versículo 3. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então eu pergunto mais uma vez, conforme o Evangelho está sendo pregado, conforme refletimos sobre a alegria no Senhor, você é salvo. Você é um filho de Deus. Por que você respondeu do jeito que você respondeu? Se sim, por quê? O que lhe vem à mente quando pergunto sobre a base da sua salvação? O que lhe vem à mente quando eu pergunto sobre a base da sua salvação? O Evangelho transforma radicalmente nossas afeições, o direcionamento das nossas vidas, e o Evangelho transforma radicalmente os nossos valores. Olha os versículos 4 a 6 do capítulo 3. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à igreja que há na lei, irrepreensível. Antes do Evangelho, o seu maior valor eram as obras da carne. Antes de conhecer a Cristo, o apóstolo Paulo se orgulhava daquilo que ele havia conquistado na carne. Em se tratando de confiança na carne, Paulo era especialista no assunto. Mas é ele mesmo que destrói esse argumento usando seu próprio exemplo. E ele ilustra isso com 7 feitos, 7 razões específicas. 4 primeiros são características herdadas, os 3 últimos são feitos pessoais. Aquilo que ele herdou, ele foi circuncidado no 8º dia, ele não escolheu isso ele herdou, fizeram por ele. Ele era da linhagem direta de Israel, ele era da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Alguém que observava a cultura judaica em geral, hebreu dos hebreus. Mas as 3 últimas ele descreve feitos pessoais. Quanto à lei, fariseu, sempre preocupado em estar longe de qualquer imundícia. Agora é interessante esse grupo, os fariseus. É um grupo que nasce bem intencionado de servir ao Senhor e guardar a lei, manter-se puro e incontaminado do mundo. Mas que lentamente, por causa da disposição do coração, por causa do pecado remanescente no nosso coração, por causa desse pequeno teólogo da prosperidade, por causa desse pequeno teólogo do evangelho das obras que existe em cada um de nós, se desviou da graça de Deus e buscava o favor de Deus por meio das suas obras. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Esse zelo descreve justamente o interesse intenso em alguma coisa, marcado por grande dedicação. E era assim que o apóstolo Paulo vivia, com muito zelo. Quanto à justiça que não há lei, irrepreensível. É óbvio que essa não é a justiça de Cristo, mas a justiça que está na lei. Refere-se à justiça que está fundamentada na lei e exercida por obras humanas. É uma perspectiva incompleta. O apóstolo Paulo confiava nas suas obras. Mas aí veio o Evangelho. E muda radicalmente o que ele pensava. Agora eu pergunto para você, que é bem provável não é hebreu dos hebreus, não é da tribo de Benjamim, mas onde está a sua confiança? Onde estava a sua confiança antes de conhecer o Evangelho? Será que era simplesmente de ser uma boa pessoa, de ser de uma família tradicional, de ser de uma família estruturada? Sua esperança está onde? Porque o Evangelho vem para transformar radicalmente os nossos valores. E antes do Evangelho, nosso maior valor eram as obras da carne.
Talvez era simplesmente curtir uma boa vida. Agora, depois de conhecer o Evangelho, sua maior perda é justamente as obras da carne. Diz o apóstolo Paulo nos versículos 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que para mim era lucro, considerei perda. Paulo redireciona agora o seu testemunho pessoal com uma outra base de justiça. Não é mais o que eu fiz, mas o que Cristo fez por mim. E é nisso que transforma nossas afeições. A nossa alegria não está no que eu fiz para estar com o Senhor, está no que Cristo fez para estar comigo. Pense nas implicações disso. Você, jovem que está atolado no lamaçal do pecado, que talvez está abatido, que está desanimado, porque mais uma vez você cedeu à tentação. De que aquilo que para mim antes era lucro, no sentido de que a minha performance pessoal para me manter longe de certos pecados era lucro, agora em Cristo Jesus eu considero perda, porque tudo o que eu quero é Cristo. De que é novas bases a minha justiça. De que sim, isso é razão e motivação para eu buscar a santidade, mas é por causa de Cristo. Ânimo, meu irmão jovem que se sente derrotado, se sente mais uma vez jogado no chão por causa do pecado. A base do testemunho pessoal de Paulo agora tem outra justiça, que é a de Cristo. Então não há razão para eu me gloriar nas coisas que eu fiz, todas elas são quase como que estrume, é um termo forte que o apóstolo Paulo usa. Tudo como perda, as considero como refúgio. Por causa de Cristo, existe uma diferença brutal e decisiva. Qualquer que fosse o ganho era considerado perda, porque o objetivo é muito claro: ganhar Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Nós vamos buscar ganhar Cristo Jesus. É só nele. Por isso perdi todas as coisas. Há uma voz passiva aqui. A ênfase está no agente. A ênfase está em sua vontade de ter tudo confiscado ou na sua renúncia voluntária de todas as coisas. Não é que algo lhe foi tirado. Perdi todas as coisas, eu causei essa perda para ganhar Cristo. Não confie na sua performance pessoal. A verdadeira alegria ela vai ser construída no que Cristo Jesus fez por nós. Então sirva ao Senhor, busque a sua santidade, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Cristo Jesus já operou em você e agora você vai buscar o Senhor. Ganhar a Cristo e conhecê-lo, então, como ele descreve no versículo 8, são duas maneiras diferentes de expressar a mesma ambição, uma nova ambição. O apóstolo Paulo tem suas afeições redirecionadas, ele agora tem a sua busca, os seus valores redirecionados e muda por completo o direcionamento de sua vida. O versículo 8 termina para ganhar a Cristo. E aí o versículo 9 diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ser achado nele é ainda parte da cláusula de ganhar a Cristo. A justiça, meus irmãos, vem de Deus e que está em Cristo Jesus, e é o meio pelo qual nossa justiça é encontrada em Deus. O versículo contrasta então dois tipos de justiça: a justiça própria e a justiça de Cristo. Nós estamos aqui batendo na justiça própria e nós queremos abraçar e crer na justiça de Cristo em nosso favor, a base do nosso relacionamento com Ele. São justiças diferentes.
E o contexto ao redor nos ajuda a entender isso. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele contrasta a justiça baseada em esforço próprio com a justiça de Cristo apropriada pela fé. Você não é salvo pelo seu próprio esforço. Você é salvo pela justiça de Cristo abraçado pela fé. E uma vez salvo pela justiça de Cristo que nós abraçamos pela fé, nos esforçamos para desenvolver nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é a graça de Deus que opera em nós. Bom, a união com Cristo, então, torna-se o prêmio e a busca que mais desejamos. Veja os versículos 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bom, a união com Cristo torna-se o prêmio e a busca mais preciosos. É conhecer a Cristo que se torna o bem mais precioso do apóstolo Paulo. É conhecer a Cristo que deve se tornar o bem mais precioso da minha e da sua vida. É nele que nós encontramos o tesouro da verdadeira alegria. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegre-se no Senhor. Bom, vamos fazer mais um exercício aqui. Nós temos falado que circunstâncias não são a causa da nossa alegria. Muitas vezes nossa alegria acontece apesar das circunstâncias. O apóstolo Paulo aqui ele despreza todos os seus feitos na carne para ganhar a Cristo Jesus. Ele está se alegrando no Senhor. Irmãos, jovens, a nossa busca é justamente de conhecer mais de Cristo, de abraçar Cristo Jesus e desfrutar com Ele da verdadeira alegria. Conhecer a Cristo, então, se torna o maior valor e a visão que o apóstolo Paulo tem. Cristo é tudo. É nele que está a sabedoria. Agora, até aqui nós temos visto que o Evangelho é o fundamento da unidade cristã e, consequentemente, de um com o outro. Nós somos exortados contra os que se comprometem à mensagem. Lutamos pela pureza do Evangelho, essa luta é de todos nós. Quando comprometemos o Evangelho com algum esforço pessoal como causa da nossa comunhão com Deus, nós roubamos nossa alegria. Agora, o que significa então e como nós juntamos esse esforço que nos é devido, pessoal, mas na perspectiva correta, com base na justiça de Cristo? É justamente aqui que o apóstolo Paulo coloca para nós nos versículos 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Os versículos 12 a 16 nos ajudam a entender como a justiça de Cristo nos move a buscar nossa santificação. Sem entender que a nossa performance é a causa da nossa justificação diante de Deus, mas entendendo que a nossa busca na santificação é resultado da justiça de Deus em nós. Como? O apóstolo Paulo reconhece que ele ainda não obteve a perfeição. Ele ainda não chegou lá. Todos nós que estamos nessa caminhada para aprender mais da alegria do Senhor, ainda não chegamos lá. Então ele prossegue para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu ainda estou chegando lá.
mas eu prossigo para conquistar algo que já me é garantido, que foi conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo reconhece no versículo 13 de novo que ele ainda não alcançou. Ele se esquece das coisas que das coisas que ficam para trás, que eram construídas na sua justiça pessoal, mas ele segue para diante das coisas diante de mim que estão, ganhar Cristo Jesus, prossegue para o alvo, e todos que são perfeitos têm esse sentimento. E ele nos chama a viver de acordo com o que nós já alcançamos. Ainda não sou, sei que um dia serei, vou andar para ser o que um dia serei, sabendo que Deus já me garantiu e já me alcançou. Nossa dificuldade em entender o fato de que a justiça de Jesus Cristo já foi creditada em nós e agora nós caminhamos de uma maneira coerente é porque nós estamos presos no tempo e no espaço. Deus não. Então Deus começou uma boa obra em nós. E era por isso que o apóstolo Paulo dizia com convicção no versículo 6 do capítulo 1, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Em parte, no capítulo 3, versículos 12 a 16, ele responde. Porque é Jesus quem garante o processo. Por isso a nossa alegria é no Senhor. Conforme nós estamos crescendo na compreensão de alegria por causa da nossa comunhão. Alegria no serviço do Senhor. E alegria no Senhor porque Ele garante o processo. Então você, jovem, você que está abatido na sua luta contra o pecado, que talvez porque tem como base da sua segurança a sua performance e já descobriu que isso é uma areia movediça, que isso é areia, não é um terreno sólido para a edificação da sua fé. Reconheça mais uma vez, Cristo Jesus já conquistou por você. Já conquistou para você a sua justiça e a sua perfeição. E você que tem fé, agora vai continuar vivendo de uma maneira coerente. Então nós vamos sim nos esforçar, nós vamos sim buscar a santificação, mas na perspectiva de que ela já nos foi dada em Cristo Jesus. Versículo 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Por isso, alegrai-vos no Senhor. E assim nós estamos construindo uma perspectiva de alegria. Na nossa primeira palestra, alegria na comunhão. Nós abrimos a série oramos juntos. E temos visto como o Evangelho deve focar e ser o centro das nossas orações. Na palestra número 2, nós vimos alegria no servir e terminamos orando. Hoje nós começamos orando e falamos sobre a alegria que está no Senhor e também vamos encerrar orando, reconhecendo a alegria no Senhor. Nossa própria caminhada, eu espero que seja instrutiva para você de que nós vamos regrar esse processo em oração, sabendo que a oração com fé e com fé na vontade do Senhor será atendida. Vamos orar. Orar pedindo para que Deus nos conceda a graça de desfrutarmos de alegria, apesar das nossas circunstâncias, por causa da graça de Deus e que nos dá uma compreensão de como nós vivemos para Ele. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos porque a nossa alegria é possível no Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor já conquistou para nós o que precisamos. Nós te louvamos porque o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. E podemos dizer, ó Deus, de que aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completar. E todos aqueles que têm essa esperança vão andar de acordo com o que o Senhor já alcançou para nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como é a música mesmo? Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Perto, sei que estás perto, esperança posso ter. Seguro estou contigo, meu Salvador.
Meu brada, como é que tá, Xongola? Ah, mano, eu tô poreiro, você sabe como é, mano. Yeah. Fala aí, mano, como é que tá o camp, mano? Camaninho nice, você não tá percebendo, João, Really? as coisas que eu tô a aprender. E como é que tá a sua expectativa, mano? Mano, a minha expectativa a cada dia está a ser suprida. Really? Você não tá a perceber como eu percebo acerca da alegria que está em Cristo, mano. Mano. Mano, nos grupos pequenos, então. Aham. Mano, ali conversamos com os conselheiros e tal, está a ser muito bom. Mano, eu fico muito feliz que você esteja realmente a aprender e realmente os grupos pequenos têm nos ajudado muito, né? Procurar aplicar aquilo que nós temos aprendido lá, relacionar com as nossas vidas, mano, tem sido muito bom. Muito mesmo, mano, você não tá percebendo. E agora, mano, nós vamos para outra sessão, né? É mesmo, Então. é mesmo. Johnny! Vamos lá aprender! Então, agora vou usar o meu... Deixa eu levar só a minha Bíblia lá assim. Não, eu vou usar mesmo do meu celular. Mas a Bíblia do Sim. celular? Ah, tá lá. Então tamo juntos aí. A Bíblia lá. Jesus, minha alegria, meu motivo. Muito bom, encerrando mais um dia de acampamento, o nosso dia completo com 3 sessões. Tenho certeza que você foi muito abençoado nesse dia, foi edificado e aprendeu mais da palavra de Deus. Eu certamente aprendi. E para você ir se preparando para amanhã, lembre-se de que também teremos hora silenciosa no domingo. Dá uma olhadinha no vídeo de ontem, lá na descrição, que ali tem o link onde você pode baixar o PDF da hora silenciosa dos 2 dias de acampamento. Então amanhã de manhã, antes de você ir para o culto da sua igreja, tem um tempo especial com a palavra de Deus e tem no seu tempo de hora silenciosa, tá bom? Quero te lembrar também que no final dessa nossa sessão, você tem o seu tempo de grupo pequeno. Não esquece, vai lá para o seu WhatsApp, participa, manda suas opiniões, como Deus tem falado com você, compartilha com os seus novos amigos ali e todo mundo pode também ser mais edificado com esse compartilhar, tá bom? A gente se vê amanhã à tarde para a nossa próxima sessão do acampamento. Tchau!